Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Hermano Campos. E a gente hoje vai trazer uma resposta, uma pergunta muito feita, tanto no meio evangélico, como também fora do meio evangélico. A gente tem aí os irmãos, a comunidade em geral, sempre põe essa questão. É uma questão que vai envolver família, vai envolver gênero, vai envolver também talvez até um pouco de sexualidade. Então, a gente espera que você aproveite aí o nosso vídeo. A questão que fica é: por que existe poligamia na Bíblia? Vamos botar em outras palavras. Porque algumas pessoas na Bíblia, homens de Deus, tiveram mais de uma esposa. Então essa é a pergunta que fica para muita gente. Porque você vai ter muita gente também defendendo a ideia da poligamia ainda hoje. Pessoas que defendem que o homem deve ter mais de uma esposa, como você tem também pessoas que até chegam a se utilizar disso para justificar a sua infidelidade e incontinência sexual. A gente sabe que isso acontece sim também. Olha, minha mulher, eu sou assim, porque eu não resisto com uma mulher só, eu sou como Abraão, eu sou como Davi, eu sou como Salomão. E você, na verdade, como diz a igreja, disse Cristo à igreja de Laodiceia, se você assim o pensa, você é um miserável, pobre, cego, desgraçado e nu. Porque, biblicamente falando, o primeiro ponto que nós vamos ter para responder essa pergunta é: o princípio divino para o casamento é o casamento monogâmico e heterossexual. Você pode discordar, você pode achar ruim, você pode dizer que tem outras maneiras de ser pai, que tem outras maneiras de ser mãe, mas biblicamente falando, em uma análise honesta, em uma análise franca da Bíblia, vai ficar claro que este é o padrão para casamento. E aí eu não vou nem tanto focar no heterossexual, porque nós não estamos aqui para debater, a pergunta não é sobre homossexualidade, mas sim sobre poligamia. Mas o casamento é monogâmico. Essa é a ideia, este é o princípio. Inclusive Jesus, debatendo com os saduceus, ele diz isso, que Deus no princípio, com os fariseus, sobre a questão do divórcio. Mateus, acho que é, não sei se capítulo 15, ele debate e ele diz: olha, Moisés, pela dureza do vosso coração, permitiu dar carta de divórcio, mas no princípio não era assim. E Jesus, embora muita gente o pinte como revolucionário, que é um absurdo, é um descalabro, quem chama Jesus de revolucionário, ele mesmo bate, vamos assim, figurar, bate a mão no peito e diz: eu não vim cancelar a lei, eu não vim revolucionar a lei, eu vim mostrar o que a lei é na sua essência. Jesus é o intérprete por excelência da lei. Ele mostra a essência, o ponto frutal da lei é o que Jesus veio fazer. Nada de revolucionário não. Pode ser revolucionário para o judaísmo da sua época, para a religiosidade formal e fria da sua época, mas não para o que a própria Escritura já preconizava desde o princípio. Então, o primeiro ponto é esse. O princípio bíblico é casamento monogâmico e casamento heterossexual. Como também o nosso debate não é sobre divórcio, eu não vou também adentrar no divórcio. A gente vai esperar aí e vão ter outros homens de Deus para debater, até porque o divórcio vai pegar algumas questões legais, é bom a gente sempre se resguardar e evitar de comentar temas tão controversos. Bom, segunda coisa que a gente vai observar que a queda ela complicou, ela foi um decaimento da consciência humana, ela foi um decaimento do gênero humano. E esse decaimento, como disse Deus a Adão, maldita é a terra por causa de ti. Quando ele diz que maldita é a terra por causa de Adão, ele está colocando que tudo aquilo no mundo, as relações, as coisas, as plantas, os animais, a obra da criação, ela começou a contagem regressiva para a deterioração, que curiosamente os físicos chamam de lei, da segunda lei da termodinâmica, que todo o sistema está em desgaste, em entropia crescente. E de fato, quando a gente fala da consequência do pecado, não é apenas a morte, não é apenas a depravação moral,
e sim o próprio desgaste do universo como ele foi criado. É como se fosse ligado no momento da queda do homem, tivesse sido ligado uma contagem regressiva para o fim e a deterioração de todas as coisas. Logo, esse é o segundo ponto que a gente precisa entender. A queda ela foi muito grande, ela atingiu todas as áreas da vida do homem. E por conseguinte a área matrimonial, sexual, relacional. Então esse é o segundo ponto. Essa área ela foi atingida. A sexualidade humana foi atingida. A maneira de se casar, de se relacionar foi atingida. A maneira de você construir relacionamentos amorosos foi atingida. Tudo isso foi pegue. E você vai ver isso na descendência de Caim. Na descendência de Caim, haverá um descendente dele chamado Lameque, que essa figura, ele toma 2 esposas para si. O que nos coloca de maneira clara que ele é o primeiro polígamo da narrativa bíblica. E é interessante que ele diz o texto que ele matou um homem por me pisar e um jovem por me ofender. Então ele não apenas era um polígamo, como ele era um assassino vingativo. Então você tem a poligamia e a vingança junto. E é interessante, e aí vai entrar o terceiro ponto, é que embora ele fosse um homem polígamo, você vai observar também que outras figuras da Bíblia, elas são polígamas. Não é apenas Lameque. Você vai observar mais adiante, Abraão teve Hagar como concubina e Sara como esposa. Mais adiante ele casa pela terceira vez, ele casa pela segunda vez, que a Hagar não era esposa, formada concubina, com uma mulher chamada Quetura. Vai ter vários filhos com ela. Mas o que nos chama a atenção? Ele teve Hagar e teve Sara. Você vai mais adiante, Isaac, graças a Deus, foi monogâmico. Aleluia. Você não vai ter relato de outra mulher na mão de Isaac. Mas Jacó, como ele vai casar na terra lá de Harã, a gente tem que lembrar que Jacó foi o contrário de Isaac. Isaac recebeu a esposa em casa, ao passo que Jacó foi atrás da esposa na terra dela. Então, você vai ver que Jacó, conforme o costume de Harã, um homem, quando casava com uma mulher, ele tinha que desposar também sua irmã. E não apenas quando casava com a mulher desposava a irmã, como também tinha a serva da esposa como concubina. E o que é concubina, irmã? Boa pergunta. Concubina, nem a esposa, nem a amante, e para usar aqui o vulgo cearense, não é a outra. Então não é nada disso. Não é um amante. Concubina não é amante. Concubinato é uma forma de relação matrimonial que dá menos direitos e menos prerrogativas do que o casamento. Mas a concubina não é a mera amante. Era quase, podemos assim fazer uma comparação bem grosseira, é como se fosse uma amante formalizada. É como se fosse um amante de carteira assinada, entendeu? Um amante contratual. Ela era mulher do homem, mas ela não tinha o mesmo patamar de direitos, deveres, obrigações, prerrogativas que a esposa. Inclusive o contrato era até mais frágil, poderia até ser desfeito com maior facilidade. Então você vai observar que o concubinato é mencionado na Bíblia pela primeira vez com a figura do próprio Abraão. E mais adiante você vai ter Jacó, que desposa 2 irmãs e as servas das respectivas esposas, que são irmãs entre si. Então, no somatório da brincadeira, Jacó tinha 4 mulheres. Mais adiante ainda você tem outra figura que vai aparecer para nós, que é a figura de Davi. Davi, ele tem várias esposas. Ele tem Mical, a filha de Saul. Ele tem Abigail, que era esposa de Nabal. Ele também mais adiante acaba casando com Batsheba e outras mais, que aqui lá no livro de Samuel, se você ler com calma, você 2 Samuel, você vai ver lá claramente o nome das esposas. São dezenas de esposas. Davi tem várias e de toda sorte. Por quê? Porque
ostentar muitas mulheres se tornou, na época davídica, nós estamos falando do final da Idade do Bronze, ano 1000 a.C., o iniciozinho da Era do Ferro. Então você tem ali de fato um estabelecimento nas grandes monarquias orientais de um harém, de um conjunto de mulheres que pertencem a um homem. Então, a quantidade de mulheres começa, de certa maneira, a mostrar um status social. Começa a mostrar que o homem que é rico, o homem que é poderoso, o cara que se garante é o cara que tem várias mulheres a seu dispor. Então isso já data aí da era davídica. Existia já o concubinato, sim, já existia a bigamia, a poligamia, sim, mas a coisa demonstrada como símbolo de status começa com Davi na narrativa bíblica e prossegue para Salomão. Porque Salomão é o maior polígamo de toda a Bíblia Sagrada. Conforme nos coloca o autor de 1 Reis, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, totalizando 1000, sim, 1000 mulheres. Ele não foi o maior polígamo da história. Fala-se de um rei indiano que tinha quase 10.000 mulheres. Eu não me lembro o nome desse Rajá, era um Rajá indiano, um homem riquíssimo, poderosíssimo, e ele teve 10.000 esposas. Mas Salomão está ali no top 10. Está ali no top 10 dos maiores polígamos da história. E por que ele teve tantas esposas? Porque se tornou a maneira de selar alianças políticas. Então, a cada aliança política que Salomão selava, havia um matrimônio. A cada aliança selada, um matrimônio. Outra aliança, matrimônio. E ali diz a narrativa de 1 Reis que ele casou com mulheres amonitas, etéias, fenícias, egípcias e de várias outras terras. Eu acho que só não cita mulheres da Filisteia. Mas o resto, ele pegou mulher de todo jeito, de toda terra e nacionalidade. E diz o texto bíblico que é de fato uma quantidade extraordinária. Bom, mais adiante, aqui eu confesso a vocês não lembrar se aparece mais algum outro personagem bíblico pós-Salomão que tenha tido mais de uma esposa. Porque Acabe aparece com Jezabel, Atalia aparece como rainha que governou sozinha em Judá. Então você não tem mais essa poligamia ainda existente. Mas a gente sabe que ela era praticada, que as pessoas, via de regra, elas praticavam isso. E é algo comum, por exemplo, no Islã, em alguns países islâmicos, tá? Deixando isso bem claro, não é em todo o país muçulmano, em alguns países muçulmanos, como por exemplo na própria Arábia Saudita, é permitido que o homem case com mais de uma mulher, contanto que comprove que pode sustentá-lo. Se ele não tiver o contra-cheque alto, ele é proibido de se casar com mais de uma mulher. Aqui mesmo no Brasil, nas tribos indígenas brasileiras, havia o costume de se casar com várias mulheres. Havia o costume de se casar com várias esposas. Inclusive, fala-se do Morubixaba Jacaúna, aqui do Ceará, que teria aí cerca de 14 até 20 esposas. Então, observe que era comum existir isso na época. Inclusive tem um vídeo do Eduardo Bueno bem interessante, que ele fala sobre uma figura que é o Caramuru, que ele também teve dezenas de esposas e centenas de filhos. A gente sabe também na história moderna do fundador da Arábia Saudita, o Sheikh Mohammed al-Bin al-Saud, que a Arábia Saudita é o único país do mundo que tem o nome do fundador nele. A Arábia Saudita, da família Saud, que fundou. Então, o Sheikh Mohammed al-Bin al-Saud, ele teria tido cerca de 40 esposas e 185 filhos. E vários deles estão governando aí a Arábia Saudita até hoje. Então, de fato, é uma questão histórica. Você tem o harém, você tem o eunuco que cuidava das esposas e tal, aquela coisa toda. Agora, entra as perguntas que vão se fazer. Primeira pergunta. Por quê? Por que se tinham várias esposas? Eu já meio que respondi agora há pouco. As pessoas tinham várias esposas, primeiro porque são símbolo do decaimento do pecado original. O homem, o homem nesse caso, sexo masculino, porque existe também a poliandria, em que as mulheres que se casam com vários homens, em algumas tribos africanas acontece isso também. Então, esse fato, ele nos coloca
que o ser humano ele é depravado, que uma mulher só não satisfaz, que uma mulher só não é suficiente, que ele precisa ter mais para demonstrar poder e glória. Então, isso na verdade nada mais é do que uma evidência da pecaminosidade humana, do orgulho humano. Se a pessoa não está satisfeita com a mulher com que ele está, tem pecado aí no meio. Tem pecado no meio. Tem algo que não vem da parte de Deus no meio. Então, você tem que analisar onde é que está o problema, você tem que analisar onde é que está o erro. Agora, outra mulher não é a solução e nunca foi. E eu lhe provo na Bíblia. Sabe por que eu lhe provo na Bíblia? Porque nenhum polígamo na Bíblia foi feliz. Você já observou isso? A maior prova que a poligamia é um vestígio do pecado original e que Deus, pela sua tolerância e misericórdia, tolerou por muito tempo, é justamente o fato de que todo polígamo foi infeliz. Observa a vida de Abraão, a desgraça que Agar causou na vida dele de Sara, a humilhação que ela fazia para cima de Sara. Observe a vida de Jacó, o quanto aquele homem foi infeliz. Eu lhe provo na Bíblia. Quando você vai ler lá em Gênesis capítulo 49, quando ele vai falar com o faraó, e o faraó pergunta: quem és tu? De onde tu vem? Quais são teus dias? E ele diz: poucos e maus foram os dias de teu servo Jacó. Disse Jacó a faraó, rei do Egito: poucos e maus foram os dias de teu servo. Você não vai ver Isaac falando isso, por exemplo, mas você vai ver Jacó falando. Por quê? Porque é uma grande tribulação. Você vai ver que Simeão e Levi mataram pessoas numa cidade inteira dos filisteus, porque forçaram sexualmente Diná, a irmã deles. Você vai ver que Rúben, ele tem relações com a própria madrasta. Uma das concubinas de seu pai, Rúben, o filho mais velho, ele tem relação sexual. Você vai ver que os filhos dele colocam José para ser vendido como escravo aos mercadores ismaelitas. Então, de fato, você vai observar que onde há poligamia, há desgraça. Você vai ver Davi, observe o que aconteceu na vida de Davi. Era um homem que, para ele, mulher, era aquele ditado desgraçado, que diz que mulher como biscoito vai um e vem oito. E lá vai Davi, tinha um bocado de mulher, mas não se satisfazia, acabou cobiçando outra. E olha quão grande desgraça veio a vida dele. E por fim Salomão viveu uma vida terrível. Você vai observar que o texto bíblico nos coloca que nos últimos dias da vida de Salomão, aquelas mulheres o fizeram adorar os seus deuses. A poligamia levou Salomão à idolatria. Então, essa é uma marca do pecado original. E por isso as pessoas praticam. E por isso as pessoas fazem. E por isso essa incontinência marital. Porque quer mais de uma. Porque uma só não satisfaz. Porque uma só não é suficiente. Ou por outro lado, porque muita mulher dá poder, muita mulher dá prestígio, mostra que eu sou o garanhão. Que mesmo no Brasil não teve o famigerado Mr. Catra, que teve 4 esposas. E desgraçadamente eu cansei de ouvir de algumas alunas que queria ser esposa do Mr. Catra. É o fim do poço, porque mostra a pecaminosidade da depravação humana. É o desejo do pecado, é o desejo de ter mais, de cobiçar mais, é uma espécie de gulodice, de olho grande, de querer aquilo que não pode e de não estar satisfeito com o que tem. Então, de fato, meus amados irmãos, por isso que esses homens tinham essa poligamia. Professor Hermano, mas por que era aceita? Era aceita porque era convenção social, ou seja, socialmente passou a ser aceito, pela própria lei também foi aceito ter mais de uma mulher, então por uma questão de costume da época era aceito, mas no Novo Testamento você não vai ter isso. Inclusive, uma das interpretações da expressão marido de uma só mulher, tão repetida nas epístolas pastorais do Novo Testamento, pode nos indicar que se rejeitava veementemente qualquer forma de poligamia. Então isso é um ponto muito interessante, até porque você vai ver mais adiante, em que Jesus condena aquela Jezabel lá de Tiatira, a Jezabel, a falsa profetisa de Tiatira, justamente por ela ter vários homens. Então, de fato, meus amados,
Por isso que esses homens tinham, por questões sociais, por questão de costume, por questão de poder e como manifestação da pecaminosidade humana, não é permitido a nós. Claro, alguns grupos cristãos até inventaram isso. Durante a Grande Guerra, lá dos rebeldes de Estrasburgo, na era da Reforma Protestante, por volta de 1530, houve o Melchior Hoffmann, que liderou a revolta, e ele, quando a cidade estava cercada, muitos homens tinham sido mortos nos combates anteriores, ficaram poucos homens para muitas mulheres, e ele baixou a lei dentro de Estrasburgo que toda mulher tinha que estar casada a um homem. Resumidamente, ele então instituiu a poligamia lá dentro. Alguns grupos cristãos radicais, periféricos também chegaram a adotar a poligamia. A própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fala de poligamia. Claro, atualmente no Brasil não existe essa ideia de poligamia aqui, mas no seu nascedouro, Joseph Smith, o grande líder dessa igreja, popularmente conhecida como Igreja Mórmon, também propôs a poligamia. E embora, por exemplo, aqui mesmo no Brasil não se defenda a poligamia nessa vida, mas se defende a poligamia na vida futura. Por isso que o Mórmon, na viuvez, ele pode se casar de novo. Quando ele morrer, vai estar com 2 esposas lá no céu. Então, meus amados irmãos, existe sim, mas não há base neotestamentária para fundamentar a poligamia. Pelo contrário, devemos nos contentar com o que Jesus disse. No princípio, o Criador fez macho e fêmea. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido, aproveitado, que tenha sido algo de proveito. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se já, ative o sino das notificações, para que assim você possa receber os nossos vídeos de escola dominical, os nossos vídeos de comentários sobre temas da atualidade, e aí você vai ter várias outras opções para você continuar assistindo no nosso canal da AD Montese. Deus em Cristo te abençoe.